Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo, mais uma vez com vocês, graças a Deus, pelo canal Educo Mais São Caetano, Pernambuco. Língua portuguesa, aula 8, tá certo? Mas antes, vamos ver aqui a correção da atividade da aula 7. Gente, então, para você fazer a observação aí no quadrinho abaixo, ter atenção aí aos dizeres. E nós temos aí, logicamente, a linguagem que já conhecemos, a linguagem escrita, e a linguagem por meio de imagem, não é isso? O professor lá, dizendo: "Aê, negada, nós vai estudar português assim." E vejam aí, aqueles elementos aí que nós estudamos, ponto de interrogação, que eu tenho que fazer essa leitura porque vocês observam que os estudantes ficaram aí um tanto curiosos, uma vez que ali é um professor de língua portuguesa, fazendo uso da oralidade, Foi esse nosso assunto da aula passada, oralidade e escrita. A linguagem utilizada pelo professor é adequada ao local em que ele está? Justifique sua resposta. Veja, eu aqui considerei que não, tá certo? Caso você considerasse sim, daqui a pouco eu faço comentário. Então aqui eu coloquei não, pois ele está numa sala de aula, deveria usar uma linguagem mais adequada, ou seja, com menos coloquialismo. É isso, gente. Mesmo sabendo que a oralidade nos permite esta flexibilidade, esta espontaneidade, esta liberdade ao falar, nós também sabemos que, dependendo do ambiente, do local, temos que fazer uma seleção, da forma aí das nossas palavras como devem ser utilizadas. Aqui, por se tratar de um ambiente de sala de aula, e principalmente por ser um professor de língua portuguesa, cheguei à conclusão que não, tá? Mas quem respondeu sim, justifica porque. Se você disse sim, obviamente você poderia ter dito que ele está querendo brincar com a turma, Qual é o professor que às vezes não usa de uma linguagem mais espontânea para brincar em sala de aula, às vezes com os estudantes, tá certo? Mas para o nosso estudo, de antes, eu considerei aqui não, por ele ser o professor aí de língua portuguesa, tá certo? Mas eu repito, se você disse que sim, aí você justifica, tá certo? Há palavras na fala do professor que indicam traços, indícios do coloquialismo. Escreva duas delas na linha abaixo. Optei aí, nós sabemos que o pronome pessoal de primeira pessoa plural é nós, E a estudar, não estudar, aí são traços da oralidade. Havia outras palavras, sim, Se olha aí, aí aí negado é um traço da oralidade. A própria palavra português está português, Então tem outras palavras aí também, tá certo? No entanto, optei por essas duas aí, tá, pessoal? Terceira questão. Na entrevista de emprego, a senhorita, ao ser questionada pelo entrevistador sobre o uso da língua portuguesa, respondeu: "Aí varia", Então, a pergunta que se faz é, que não está aí, mas a pergunta que se faz é: qual seria, a expressão correta que ela deveria ter usado? Letra A, gente? Varia, tá certo? E, logicamente, repito, a expressão variar, que é conduzir barco com vara. Você vai ao dicionário, você vai encontrar também, mas aqui não é o caso. Ela falou aí vareia, não é isso? Mas dentro da oralidade tudo tranquilo, tá certo? Embora a questão quer que você marque a alternativa que traz a expressão correta, tá certo? Para a expressão que a senhorita utilizou ali. Questão 4. São características da oralidade exceto, tá? Ou seja, faz parte da oralidade menos. Veja, a oralidade é imprecisa, não planejada, não normatizada. Nós vimos isso aqui, A alternativa correta é normatizada, porque a oralidade não segue a norma, Pode até seguir, como vimos, mas não é uma característica da oralidade, tá certo? São características da escrita exceto, ou seja, fazem parte da escrita menos. Gente, a escrita vimos que ela é planejada.
normatizada e logicamente escrita, não é? Não faz parte da escrita, né, a imprecisão, tá certo? A imprecisão fica para o campo da oralidade. Tudo bem? Então, seguindo aqui, nossa aula 8, né, gênero textual, entrevista. Estudamos logo no começo, né, gente, da nossa unidade. Estudamos aqui os diversos gêneros textuais que fazem parte do gênero textual do jornalismo. Nós vimos que o jornal não é um gênero específico, né? O jornal ali traz, vou usar a expressão consigo, né, vários gêneros. Então hoje nós vamos particularizar aqui a entrevista, tá? Então, características composicionais, função sociocomunicativa, condição de produção e circulação dos diferentes gêneros no campo jornalístico midiático. Está dentro desta análise aí. Vejam aí os outros gêneros já vistos, né, por nós em outras aulas. Claro, destaquei a entrevista porque é o nosso foco. E, só voltando aqui, gente, refiro-me aqui à entrevista, tá? O que vamos ver aqui não é aquela entrevista sobre como é que eu posso dizer, o rigor cobrado dentro, lógico, de algum curso que você conheça como curso de jornalismo, por exemplo, tá? Nós vamos pontuar algumas situações aqui mais simples que fazem parte do nosso estudo em sala de aula, para que você compreenda como fazer, quais elementos ali fazem parte da entrevista. Bom, você gosta de ler ou ouvir entrevistas? O que elas têm de atrativo em sua opinião? Você considera que as pessoas se esforçam suficientemente para conseguir atingir seus sonhos? Como o adolescente se enquadra nessa sua avaliação? O que é felicidade para você? O que uma pessoa precisa para ser feliz? Vejam, gente, que essas perguntas que eu leio aqui para vocês poderiam simplesmente fazer parte de um conjunto de outras, né, perguntas, buscando aí eu construir a minha entrevista para com você ou com qualquer outra pessoa. Então já começo a compreender que a entrevista, né, eu estou falando do escrito, né, um gênero jornalístico textual escrito. Claro que ela pode desenvolver no campo da oralidade também. Você já deve ter assistido a alguns programas de TV, ouvido pelo rádio, né, umas entrevistas ali que são feitas de maneira oral. Nosso foco aqui vai ser o escrito, tá? Mas afinal, o que é a entrevista? Não é isso? Então ela é um gênero aí interlocutório. O que é isso, professor? É um joguinho ali de pergunta e resposta, né? O entrevistador pergunta ao entrevistado algo e o entrevistado devolve a resposta, lógico, daquela pergunta para o entrevistador. Então interlocução é isso, gente. Logicamente, baseado em duas ou mais pessoas, aqui duas, né? Um pergunta e um responde. Só que, eu repito, né? Estamos sobre o gênero aqui, no caso, o escrito, que se diferencia um pouco aí do gênero oral, devido à dinâmica, né? Com essa dinâmica que eu estou falando aqui, a forma de preparação, que é um pouco diferente entre ambos os gêneros. Por quê? Na oralidade está acontecendo ali, né? A entrevista oral, e a escrita eu vou formulando as minhas perguntas, tá? Pensando, porque eu vou perguntar para o meu entrevistado. E a seguinte situação que eu quero destacar aqui. Quando eu planejo um texto, você viu que o texto escrito ele vai para alguém, esse alguém é o meu interlocutor. No caso, vamos imaginar que eu estou entrevistando vocês aí, tá? Mas a minha entrevista ela vai para o papel. Digamos que eu precise publicá-la em um jornal ou uma revista, tá certo? Então existe aí, estou destacando um terceiro interlocutor, que é aquela pessoa que não está fazendo parte aqui da nossa entrevista, mas que vai ler essa entrevista em um outro dado momento. Tudo bem, gente? Então eu destaquei ali embaixo, tá? Podemos incluir aqui também o interlocutor leitor, aquele que terá acesso à entrevista depois. Fui claro com isso aí, porque quando fala entrevista é um gênero interlocutório, lógico, as duas pessoas ali que eu falei, né? Um pergunta e um responde.
Mas quando essa entrevista está pronta, né, editada, que eu vou explicar daqui a pouco, há um público que vai ler, esse público também é interlocutor, tá certo? Vai fazer a leitura, partindo do raciocínio de que o texto fala comigo quando eu leio o texto e eu entendo, o texto fala comigo, não é verdade? Bom, o ideal, gente, é fazer muito mais perguntas do que aquelas que irão aparecer no texto final, para que depois você possa selecionar, né? Então, o que perguntar? Lógico, você vai depender da pessoa que você quer entrevistar. Professor, se Deus quiser, quando voltarmos à sala de aula presencial, posso fazer uma entrevista com o senhor? Pode, tá? Aí você vai formular muitas perguntas, tá certo? Para depois escolher. Se você, lógico, enquanto entrevistador, pensa em 20 perguntas, certamente não irá fazer apenas estas, né? E sim muito mais, né? Depois fará a edição, né? Depois você fará aí a seleção, tá certo? Importante é pensar direitinho aí que perguntas você faria para o seu professor ou outra pessoa que você quer entrevistar, já imaginando aí como seria essa resposta. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado até com o vocabulário, né? Você tem que ser bem educado aí com quem você vai entrevistar. Esse é um outro passo, daqui a pouco eu falo. Mas voltando à questão do vocabulário aqui, você que está entrevistando, fica atento, né, ao vocabulário que o seu entrevistado vai utilizar, porque se ele usar de um termo muito específico, um termo muito científico, você o orienta, né? Aí a intervenção do entrevistador para com o entrevistado. Você pede que ele faça aí um esclarecimento, explique melhor em detalhes. Afinal, talvez você conheça, mas os demais que vão ler a entrevista não conheçam exatamente do que a pessoa às vezes quis colocar ali uma determinada palavra, né? Ou um determinado assunto. Então que o entrevistado explique melhor, tá certo? Para o entrevistador. Bom, hoje, gente, com os recursos tecnológicos que temos, o avanço, né, das tecnologias, há a possibilidade de gravar as perguntas, né? Certamente as respostas para depois transcrever. Antigamente você não, era um recurso, bloquinho de papel mesmo, né? Há muito tempo o entrevistador ia anotando as perguntas e obviamente as respostas. Mas hoje você, logicamente, hoje tem o uso da ferramenta, né? Até os próprios telefones móveis hoje tem esse recurso de gravação. Lógico, você pede licença ao entrevistador para isso, né? Informa para ele que você vai fazer também a gravação, né? Faz a pergunta, fica lá gravando. É um recurso, tá, gente? Então, como eu disse antes, ó, evitar perguntas que resultem em respostas do tipo sim ou não. Você elabora uma pergunta enorme e o entrevistado diz assim para você: sim. Ou então simplesmente diz não. Então isso aí não é interessante, né? Para a dinâmica do desenvolvimento do seu texto, tá certo? Bom, mesmo fazendo perguntas que ocasionam respostas mais complexas, né? Caso, né, e o entrevistador te responda ainda sim ou não, você começa a provocá-lo ali, a fim de conseguir uma resposta mais desenvolvida. Mas entenda que essa provocação não é com perguntas mal intencionadas, tá certo? Pois pode gerar aí no entrevistado uma forma desconfortável, né? Deixar ele bem desconfortável ali. E ele pode começar a responder com algo bem vago, sem ser muito objetivo, tá? Pode deixar ele um pouco constrangido, tá certo? E logicamente faça uso da boa educação, mantenha um tom amigável, não faça julgamentos, tá? Porque o entrevistado ali, repito, pode sentir-se muito desconfortável e encerrar a entrevista. Você perde ali o seu trabalho, né, que você estava planejando. Ele está ali de boa vontade, né, gente? Ele não tem a obrigação de dar a entrevista, você o convida. Exemplo, você me convida, né? Eu não estou me jogando aí para um dia vocês me entrevistarem, não. Estou usando só como exemplo. Vocês me entrevistam, eu vou lá de boa vontade e vocês começam de repente a manter um tom agressivo, a usar de palavras não muito legais. Eu peço licença e vou me retirar, né? Então ter cuidado com isso aí, tá, gente? Segredinho aqui pra gente, tá? Então, é só pra nós aqui, então não conte pra ninguém não, veja. Nunca forneça antes as perguntas ao entrevistado, tá? Porque ele pode aí se preparar, né, para as respostas e assim vai evitar o elemento surpresa da entrevista, que é essencial para esse gênero. E também temos uma coisa que é essencial para o gênero de entrevista: a espontaneidade, não é verdade? A espontaneidade.
Nós vimos lá no começo de outras aulas que a entrevista tem essa particularidade dos 8 gêneros, porque é o cara a cara, né, gente? Pergunta ali e resposta, beleza? Guarda o segredo aí, não conta pra ninguém não. Então vamos lá. Aqui, a entrevista deve conter, logicamente, informações sobre o entrevistado. Aqui temos o Mário Sérgio Cortella, né, gente? Ele é escritor, filósofo, professor universitário e palestrante, né? Esse cidadão aí, ele tem em média 25 livros, tá? Por isso que traz aí, entre vários livros que escreveu, estão Não nascemos prontos, né? Por que fazemos o que fazemos? A escola e o conhecimento. A sorte segue a coragem. Gente, vale a pena que puder pesquisar sobre a biografia deste homem, tá certo? Vale muito a pena mesmo, tá? Enfim, então, nosso exemplo aqui, nosso entrevistado, na produção aí do texto, né? Perguntas e respostas, seria aí o nosso Mário Sérgio Cortella, tá? CBN, salvo engano aqui é Central Brasileira de Notícias, é algo assim, tá certo? Tá, academia, eu acho que é isso, desculpa aí se eu estiver errado, tá? Mas aqui, ilustrações sobre o Cortella, né? E eu trouxe aqui alguns dizeres dele, né? Veja, a escola, por exemplo, não cria violência sozinha, apenas reproduz a violência dentro dela. Mas também pode ser um meio de diminuí-la se atuar com conteúdos que ofereçam sentidos à vida dos alunos, tá? Tá aí a frase do pensador, trouxe direcionado à escola para que nós reflitamos, né? Afinal, fazemos parte desse universo maravilhoso que é a escola. Bom, então aqui um resumo, tá certo? Da entrevista na seguinte situação. Qual a intenção principal, né, da entrevista? Então eu vou colher informações, depoimentos, opiniões do entrevistado a respeito de um determinado assunto, tá? Ou fatos em evidência em certo momento. Publicação, jornal, revista, como eu já disse. Hoje temos o recurso do site, né? O rádio já existia, lógico que já existe, ela dizendo, né? Existia e há ainda, né? E a TV. Então, hoje temos o recurso da internet. Então, tem agora, ampliou, né, esse campo de acesso à entrevista. Organização, eu vou ter o título, né? Vou fazer uma breve apresentação e, logicamente, minhas perguntas e obter as respostas. A linguagem mais formal ou mais informal, de acordo com o perfil do entrevistado, com o veículo e o leitor a que se destina a entrevista. Claro que, com relação ao nosso entrevistado aqui, o Cortella, né, eu usaria de uma linguagem mais formal, tá certo? Então, gente, ó, o título, bem informada, nova geração chega mal educada às empresas, diz filósofo, tá? Então vai ser essa temática aí, vai ser desenvolvida. Tem ali quem o entrevistou, da BBC, aí já é outra, né? Outro órgão responsável. Deixa eu ver se eu uso aqui, que eu não me recordo aqui, é o Broadcasting Corporation, um negócio assim. É britânico, tá? A origem é de 1922, faça uma pesquisa, bota lá BBC, aí você vai ter todo o histórico aí dessa renomada, né, e respeitada. Respeitado órgão aí de publicação. Bom, aqui eu trouxe como exemplo, tá, gente? Eu não vou ler, lógico. Só trouxe para vocês entenderem o corpo aí, a estrutura. E partindo aqui, ó, título, apresentação. Só um aqui para nós vermos na prática, né? BBC Brasil. Faz a pergunta, né? Você tem a BBC Brasil, está fazendo a pergunta. Ó, no seu livro, você fala da importância do reconhecimento no trabalho. Qual é ela? E aí o Mário Sérgio Cortella vai responder, né? O sentir-se reconhecido é sentir-se gostado. Esse reconhecimento é decisivo. A gente não pode imaginar que as pessoas se satisfaçam com a ideia de um sucesso avaliado pela conquista material. O reconhecimento faz com que você perca o anonimato em meio à vida em multidão. No fundo, cada um de nós não deseja ser exclusivo, único, mas não quer ser apenas um. Eu sou um que importa. Eu sou assim porque é importante fazer o que faço e as pessoas gostam. Então veja a resposta desse cidadão, bem elaborada, né? Bem formal, apesar de que ele usou a expressão agente ali, que nós vimos que faz parte da oralidade, do campo da informalidade, mas esse é o maior teor.
uma linguagem muito bem utilizada, até porque é um cidadão que, como eu disse, ele é filósofo, professor, né? E se expressa muito bem, lógico. E a BBC lá com a sua pergunta inicial. Então é isso aí, gente, o desenrolar. Claro que quando você lê uma entrevista desta, tá? Você lê a entrevista dessa aqui, você lê aí em 10 minutos, 15, 20. Já mencionei isso aqui em outros momentos. Não é que levou apenas 20 minutos, pessoal. Essas perguntas foram ou gravadas, anotadas, para serem transcritas em um material em definitivo, tá certo? Para ser apresentado no padrão, para que nós, o interlocutor aí final, tenhamos acesso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. É bem breve aqui, né? Repito. Mas espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento aí da entrevista. Claro, existem entrevistas bem mais complexas, como eu falei, aí fica mais num curso mais específico, aí que um dia for enveredar pelo jornalismo, vai estudar mais a fundo. E por que não fazer buscas aí pela internet sobre o gênero, né? E aprender mais um pouco. Pessoal, a minha dica de hoje geralmente eu deixo alguns livros, né, alguns clássicos. Aqui eu deixo um versículo aí que é do livro dos livros, né? A Bíblia, gente. Quem tiver em casa, se já souber manusear, não souber, peça a algum familiar. Veja aí Provérbios 9:6, tá certo? Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Claro que dependendo da sua Bíblia, aí, a linguagem da Bíblia pode trocar alguns termos, né? Deixe a companhia dos tolos, lá pode vir uma outra expressão, né? Siga o caminho do conhecimento, mas a ideia é essa, tá, gente? Então, não é nem dica, né, pessoal? É uma orientação, como é que eu digo? É uma orientação, né? Vocês sempre façam as suas orações, tá? Peçam a Deus para que nos proteja e que nos livre de todos os males, tá certo? Que esse vírus aí vá embora e não venha mais nenhum outro, né? Enfim, deixo aqui um forte abraço para vocês, tá? Pessoal, as referências vocês vão ver depois. Quem tem o livro aí, como eu disse, em casa, quem recebeu de algum familiar do ano passado, tá aí as informações: Português, Conexão e Uso, 9º ano, autores, né, a editora, as páginas as quais estão aí o conteúdo que eu apresentei para vocês, tá bom? Fé, força e foco, fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser, pessoal.